Olá, bom dia. A notícia de frente desta quinta-feira está no ar. Chega junto, participa aqui com a gente. O telefone você já sabe, está no cantinho da sua tela. Anota aí e manda mensagem. Seja também um dos nossos comentaristas. Bom dia ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente quinta-feira a todos. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, professor Haroldo Arruda. E bom dia a você que sempre nos honra com a sua companhia. Isso mesmo, gente. Olha, hoje, amanhã, lembrando que é feriado, mas estaremos aqui, né? Vamos entrevistar as vereadoras, as mulheres, né? As duas mulheres eleitas, que é a professora Edna Sampaio, do PT, e a Michele Alencar, do DEM. E tem mais um entrevistado. Não, só as duas? Só as duas. E hoje, como anunciado ontem, teríamos aqui o senador eleito Carlos Fávaro. Mas ontem, no fim da tarde, na verdade, já à noite, a assessoria desmarcou a entrevista aqui no A Notícia de Frente. Se a Verônica me ajudar aqui, qual que foi o motivo, Verônica? Segundo a assessoria, ele ia ser relator de um projeto hoje no Senado e não poderia se ausentar. Essa foi a explicação, então. Vamos ficar sem os seus questionamentos, Haroldo. Exatamente. Acho importante, né? Até porque o discurso dele logo depois da campanha, inclusive eu acompanhei nos últimos dias aí, logo após a eleição foi no domingo, na segunda, na terça, ele fez alguns pronunciamentos, inclusive foi publicado em alguns sites, né? E a palavra que ele mais utilizou nesses pronunciamentos foi gratidão, né? Gratidão ao povo mato-grossense por conta da votação. Mas me parece, e eu acho bastante desconfortável para aqueles que são bolsonaristas e acabaram votando no Fávaro por conta desse alinhamento com o pensamento do Bolsonaro, o Fávaro disse que mandou recado para o presidente da República dizendo que ele achou que aqui no estado do Mato Grosso era um curral eleitoral, né? Logo depois da eleição ele veio com esse discurso, quer dizer, depois que ganhou a eleição já não serve mais, né? Então, não serve mais dizer que estava alinhado com o presidente, porque ele sentou nesta cadeira aqui e por várias vezes disse, pelo menos o seu discurso foi desvelado dessa forma, né? Dizendo que era muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, não só o Carlos Fávaro, mas muitos candidatos que passaram por aqui disseram exatamente isso. E eu acho que a prova de que realmente o Bolsonaro ainda tem muita força no estado do Mato Grosso, aqui no estado do Mato Grosso, porque no Brasil todo teve problemas, né? Foi a votação expressiva da Coronel Fernanda, que era uma completa desconhecida e teve realmente uma votação significativa. Então, me deixa bastante desconfortável isso, porque antes da eleição, um discurso com relação a Bolsonaro. Passou a eleição, o discurso foi completamente diferente. E é essa explicação que eu gostaria dele aqui no debate. Infelizmente, no debate não, na nossa entrevista. Infelizmente, ele não pôde estar presente, mas certamente teremos outra oportunidade. E essa expressão aí, gratidão, que o Haroldo se referiu aí, em relação ao senador Carlos Fávaro, né? Essa expressão aí também está sendo usada, pelo menos nos bastidores, pelo governador Mauro Mendes, em relação também ao senador eleito Carlos Fávaro. E isso tem a ver não com a eleição para o Senado, né? Tem a ver com a eleição do segundo turno aqui em Cuiabá, né? E aí é o seguinte, Mauro Mendes fez das tripas coração, né? Principalmente aí nos últimos dias aí da campanha, antes do dia 15 de novembro, né? Pedindo voto para tudo quanto é lado para o senador Carlos Fávaro. E ele estava esperando, né, a recíproca de Carlos Fávaro nesse segundo turno da eleição municipal aqui em Cuiabá, onde vão estar aí frente a frente Emanuel Pinheiro e Abílio Júnior. Mas o caminho que Carlos Fávaro está escolhendo não é o mesmo caminho do governador Mauro Mendes, né? O governador Mauro Mendes já deu aí toda a sinalização de que vai com Abílio Júnior, né? Tem-se aí como referência, inclusive, uma declaração da primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, dizendo o seguinte: olha, eu não consigo engolir essa história de corrupção, né? Quer dizer, a primeira-dama do Estado dizendo isso, o Democrata já anunciou, não é? Que vai com Abílio Júnior. Ela foi pior, né? Ela citou
o escândalo do paletó. Ela escreveu isso na rede social dela. Não, é isso que eu falei, eu só dei uma resumidinha aqui, né? Falei em corrupção, mas declarou bem. Ela foi mais cirúrgica, né? Na crítica dela, é isso? Foi então, mais cirúrgica. O Carlos Fávaro não será grato a Mauro Mendes, ele será grato a Emanuel Pinheiro. Aliás, o seguinte, né? O prefeito da capital, aí é preciso colocar isso de forma clara, né? Teve uma participação importante na votação de Carlos Fávaro aqui em Cuiabá, porque ele teve muitos votos aqui em Cuiabá. Né? Pois é, mas é algo bastante confortável, né? Quer dizer, você elege, você... E também o seguinte, né, professor Haroldo, só complementando aqui, Carlos Fávaro vai seguir também, não é? Blairo Maggi, né? Exatamente. Blairo Maggi já falou, olha, eu estou satisfeitíssimo com a gestão de Emanuel Pinheiro aqui em Cuiabá. E Blairo Maggi foi aí uma das pessoas que esteve aí participando de forma significativa da campanha de Carlos Fávaro. A exemplo do primo dele, não é? Sim. Eraí Maggi. É isso? Antes da gente falar desses apoios, deixa eu voltar para o Carlos Fávaro, porque o José Medeiros disse numa live na segunda-feira, né, pós-eleição, disse que Fávaro é melhor que Fernanda para Bolsonaro. O candidato derrotado dele, que ficou em quarto lugar, José Medeiros, que é o vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, ele disse que ele declarou que o senador interino Carlos Fávaro, agora senador eleito, terá de certa forma um melhor desempenho em Brasília do que a coronel Rúbia Fernanda, que contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Durante live, na segunda, Medeiros enfatizou que Fávaro, apesar de ser do Centrão, terá articulação para aprovar as pautas do presidente no Congresso. E ele disse mais que a coronel Rúbia Fernanda poderia trair o presidente, como Joyce Hasselmann e o Major Olímpio. Agora, não entendi essa declaração do deputado José Medeiros, referindo-se a Carlos Fávaro, apesar de ser do Centrão? Ele colocou assim, acabamos de perder para o Centrão, mas pelo menos o Centrão entrega os votos. Esse sujeito, ele colocou quem perdeu para o Centrão foi José Medeiros. Sim. Agora, o presidente Bolsonaro não perdeu para o Centrão. Até porque ele está aliado ao Centrão. Aliado ao Centrão para ter a suposta... Ele está aliado ao Centrão. Né? E é preciso colocar também o seguinte, por um triz, a coronel Fernanda não foi rifada, a candidatura dela não foi rifada. Na convenção lá do Patriota, o presidente Jair Bolsonaro mandou aqui o presidente de qual partido? Do Patriota? Do Patriota. Olha, acaba com a convenção. Aí é o seguinte, aí entrou a turma do deixa disso, a coronel Fernanda pediu para falar com o presidente, né? Ligaram para ele, aí ele acabou voltando atrás e manteve a convenção onde foi escolhida a coronel Fernanda como candidata ao Senado. Né? Foi uma conversa ao telefone, né, entre a coronel Fernanda e o presidente Jair Bolsonaro, uma conversa tensa, mas muito tensa. E aí, durante a campanha, numa dessas lives aí do presidente Jair Bolsonaro, falou, olha, ele dizendo, eu estou com a coronel lá em Mato Grosso e tal, mas o seguinte, lá tem outros bons candidatos, tem pelo menos lá uns 2 bons candidatos. Devia ser do Fávaro que ele estava falando. Devia ser do Fávaro. Um deles, pelo menos, devia ser o Carlos Fávaro, né? Então, por isso que eu não entendi essa declaração do José Medeiros, apesar de Fávaro ser do Centrão. Realmente, nesse ponto aí, o José Medeiros acaba se posicionando de uma forma bastante desconfortável para quem acompanha a política, né? Mas eu acho que nesse ponto, com relação à efetividade, à expertise no Senado, eu acho que ele tem razão, né? Com relação ao cumprimento de representatividade federativa, né? Está lá um senador representando o Estado de Mato Grosso na tentativa de prospecção de recursos para o Estado. Nesse ponto, eu acho que o Fávaro terá muito mais condições, né? Até por traquejo político e aproximação, de realmente trazer mais benefícios para o Estado de Mato Grosso do que necessariamente a coronel Fernanda. Eu achei ela bastante vou dizer uma coisa pesada, mas eu acho bastante funcional.
sem opinião própria. Tudo absolutamente que você perguntava para ela, inclusive na entrevista, tudo, olha, se o presidente da República disser isso, eu faço isso. Quer dizer, sabe aquela coisa sem... Isso também pode remeter, não é, professor Haroldo? Eu vou colocar aqui. Mas né? ela sempre deixou muito claro que ela era um não. projeto, ela nunca mentiu sobre isso. Não. Ela sempre deixou Não, mas Sim, exatamente, não mas estamos pra dizendo função do aqui senador, que ela mentiu. Não não, estamos dizendo que ela entendeu? mentiu. Só para tentar contribuir aí com o raciocínio do professor Haroldo, quando ela respondia dessa forma aí, olha, tem que ver se o presidente concorda com isso ou não, remeteria isso à falta de conteúdo? É um questionamento. Exatamente. Da candidata? E não dá para você ter alguém lá que não tenha, pelo menos, o mínimo de condição para que realmente possa transitar politicamente em Brasília no sentido de trazer, né, os recursos necessários que o Estado precisa. Tá, mas se for pensar também sempre dessa forma, o Centrão nunca vai sair do centro, porque você sempre vai eleger pessoas que estão ali com um histórico enorme na política. Então a gente tem que começar a pensar que os novos, os que não têm histórico político, têm que ter chance também de estar lá. Apesar de que, por enquanto, não terem a articulação necessária, mas podem vir a ter. Sim, Nayara, é preciso se ter um preparo. Isso é muito importante. Nesse ponto tudo bem, mas de ser um novo não seria um problema. Não dá para você colocar alguém na função tão importante de senador ou senadora da República se ele não tem premissas básicas, sabe, de conhecimento. Mas teve candidato técnico, né? nessas eleições que novo, total, sem histórico, que tinha um preparo. Pelas entrevistas que a gente fez aqui. Sim, tinha, claro que tinha. Inclusive aquele que foi o menos votado, o Feliciano, né? Feliciano Aswaga, aquele rapaz é extremamente preparado. Extremamente preparado. Reinaldo Moraes também. Você tem o Reinaldo Moraes, extremamente preparado. São pessoas preparadas, né? Mas é diferente quando você compara exatamente com a Coronel Fernanda, né? Do seu ponto de vista de preparo mesmo, de conhecimento do que é o Senado, como funcionam as comissões, né? De que forma realmente eu posso participar, de que forma eu posso prospectar, de que forma eu posso representar, você vê que existe um déficit considerado. É isso que eu estou dizendo para você. Então, é importante que se prepare para o cargo. E assim funciona para vereador, para deputado federal, deputado estadual, senador e até para governador e para prefeito de Cuiabá. É muito importante isso. Eu só preciso fazer um outro questionamento aqui. Precisa de gente preparada, é isso? Sim, precisa de gente preparada, mas preparada para quê? Para defender quem? Para defender os interesses da coletividade? Os interesses da população? Ou o seguinte, vamos eleger fulano de tal porque ele é preparado. Mas preparado para quê? Para defender a elite? É isso? Para defender os barões do agronegócio? É isso? Porque é o seguinte, na foto estava lá o ex-ministro da Agricultura, o primo dele era a Imagem, e aí Carlos Fávaro ungido ao Senado Federal. E aí? É para defender a elite? É para defender os bacanas? É isso? Não, essa é a minha pergunta. Ou é preparado para defender o Estado de Mato Grosso, a população aqui do Estado? Como que é? Ele era o defensor do quê? Defensor do pequeno agricultor? É isso? Ele era o defensor? Pelo menos foi isso que vendeu, né? Não, desde 2018. Agora é o seguinte, lá na foto ele aparece com os grandes, com os gigantes do agronegócio aqui de Mato Grosso. É isso? Essa é a pergunta. Bom, essa é eu a acho pergunta. que o maior... Para ele mostrar todo o preparo dele, não pode se limitar a isso, não é? Não, de jeito não nenhum. pode se limitar a isso. E o seguinte, até aqui este é o carimbo. Bom, vamos seguir aqui com a notícia de frente. O pessoal tá repercutindo aqui. Deixa eu só achar. Olha aqui, o pessoal está participando, né? Claro, você é o nosso convidado para participar. Manda aqui sua mensagem. Fávaro desmarcou porque sabia que vocês iam perguntar sobre a reunião e esse reunião não tinha nenhum da agricultura familiar. Aí na foto, né, que a gente falou ontem. Mas, gente, aqui, bom dia, bancada linda e competente do mundo. Muito bom começar o dia com vocês. Não saio do serviço sem assistir. Obrigada. Aí falando quem? Nayara, hein? Não falou Nayara, falou vocês. Olha só o Não, ciúme, falou gente. linda e competente, eu falei, de Nayara. Bancada linda e competente. Vamos aqui a mais participação, Haroldo. Olha só, você tem que aceitar que Bolsonaro não é o que você pensa.
Fávaro ganhou porque o Bolsonaro não apoiou. Quem o Bolsonaro apoiou perdeu, aceita. Ele está dizendo aqui para você, viu? Não é questão de aceitar ou não. Eu digo que o discurso do Fávaro e de muitos candidatos durante a campanha foi de alinhamento com o presidente da República, acreditando que realmente o presidente poderia angariar alguns votos, né? E esse foi o discurso que ele fez. E após a eleição, ele já mudou o discurso, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro imaginava que o estado de Mato Grosso seria um curral eleitoral, e não é bem isso. Então, você está entendendo, né, a questão da gratidão, a questão da mudança, da contradição no discurso, é exatamente nesse ponto que eu estou dizendo. Ele se dizia, por exemplo, várias vezes, se disse aqui para nós aqui, que não era um representante do agronegócio. Ele disse isso aqui na minha frente, né, que não era representante do agronegócio. Eu entendi que ele não era só dos grandes. Dos pequenos. Ele era também dos pequenos. Agora ele se colocou como um representante do agronegócio. Pois é. Mas o agronegócio também tem, né? Para muitos não. Mas se você for pensar, também engloba os pequenos. Mas aqui no restaurante Chopão tinha um pequeno comemorando a vitória de Carlos Fávaro. Quem que é? Não, assim, é pequeno na estatura. Na estatura. Era o gauchinho? Não, era o rei da soja, do algodão, do milho. É rei do peixe também, não é? Iraí Maggi, não é? Ele estava lá. Lá no restaurante Chopão. Olha, não é comercial não, tá? É só para situar, né? É porque todo mundo é tradição, ele foi lá né? comemorar, não é isso? Não, o seguinte, eu ajudei Carlos Fávaro e estou aqui para participar da festa e quero ser aplaudido também. É isso. Eu acho que o maior entrave dos pequenos, aliás, são vários, né? Mas você tem a titulação da terra, que é um problema sério. Não adianta, o Carlos Fávaro falou muito em abrir o mercado para mais bancos, para mais linhas de crédito, mas não adianta se a pessoa não tem o título da terra, porque ela não vai conseguir. Não é só... E outro problema sério, Lúcio, água. A água num ano como foi o nosso aqui de estiagem, só para vocês terem uma ideia, a Corizal, maior produtor de mandioca, diminuiu em mais de 50% por conta da estiagem. E vamos fazer justiça aqui, vamos fazer justiça. Isso daí não pode ser debitado apenas na conta de Carlos Fávaro. A gente está falando, tem que ser debitado isso daí na conta de muita gente. Pelo seguinte, olha, em campanha eleitoral, os políticos prometem o mundo e o fundo para os pequenos agricultores, para quem trabalha na agricultura familiar de sol a sol, que não tem apoio, que não tem assistência técnica, que não tem o título de propriedade da sua área, que não pode ir ao banco pegar um empréstimo mínimo, pequeno, não é isso? Para poder cultivar a sua terra. Mas o seguinte, para os grandes, os governos, todos os senadores, todos os deputados estão lá, de bandeja na mão, às vezes de joelhos, principalmente quando precisam dos dólares, dos euros, dos grandões do agronegócio. E os pequenos ficam, como estão aí há muito tempo, abandonados, sem nenhum tipo de apoio. Agora, na campanha, é discurso para tudo quanto é lado. Energia, até o seguinte, sem água, sem energia, sem nada. Discurso seguinte, sem até segurança. de quem é carregado pelos grandes, está discursando, dizendo que é apaixonado pelos pequenos. Às vezes até aqui, podem provar o contrário, mas até aqui, isso é conversa fiada. A questão dos pequenos, às vezes as pessoas falam, mas é porque não é só... Gente, de se fomentar a agricultura familiar, o benefício que se traz para a gente, é muito que grande. não é agricultor familiar, para mim, para o Lúcio, para o Haroldo, numa pandemia como essa, os produtos caríssimos, a gente acaba importando coisas de outros estados, de forma desnecessária, muitas sendo vezes, que tudo pode ser produzido incentivo. Aqui, porque a gente tem condições de produzir. Sim. E ficar aqui dentro na região. Só que tem vários entraves que acabam não Exatamente, e eu acho isso. que o Fávaro terá todas as condições de quebrar esses entraves todos nessa gestão dele, nesse mandato dele, sem dúvida alguma. Ele tem competência para isso, foi legitimado pela população mato-grossense, né?
E vamos torcer, Lúcio, né? Que até agora que ele vai assumir, de certa forma, dar continuidade ao seu mandato, para que realmente ele tenha um carinho e um pouco mais de sensibilidade com relação à agricultura familiar. Vamos torcer para que realmente ele tire... Nesse período que esteve lá, e não é só o Fávaro, não. Foi. Os outros senadores Todos também. os outros não tiveram. Os outros senadores, né? O Elton Fagundes, Jaime Campos, Sim, ações para os pequenos, negativo. Não teve. Negativo. Não, isso é não verdade. teve ação nenhuma para a agricultura familiar. Ação nenhuma. Nós vamos cobrar aqui. Por exemplo, um outro exemplo. De vez em quando, todo ano a gente assiste aí pela TV o seguinte anúncio: olha, o Banco do Brasil, o governo federal, né, estão liberando não sei quantos bilhões de reais para compra de máquinas, para a próxima safra. Sabe quanto que o pequeno agricultor consegue de acesso a isso? Nada, né? Não, Nada, mínimo ou do que muito sobra. pouco, muito pouco. Porque é o seguinte, porque eles não tem estão, garantia, porque gente. eles estão colocando garantia. os governos, né, os parlamentares, eles colocam o tapete vermelho para os grandões do agronegócio. Porque o homem que planta o abacaxi ali, né, que planta o tomate, o pimentão, a cebola, ele não banca nenhuma campanha política. Ele não banca campanha política nenhuma. E os outros é que colocam milhões e milhões nas campanhas dos políticos. E agora eu não estou falando de ninguém especificamente, não. Estou falando de forma genérica. Colocam por dentro e por fora. É isso? Nós tivemos exemplos aqui, denúncias, né? Lá no governo Pedro Táxi nós tivemos esse tipo de denúncia. É isso? Olha, só no Caixa 2 foram 8, 10, 20 milhões de reais, né? Os valores eu não sei se são exatamente esses, mas que teve a denúncia, teve. Sim. É isso? Vamos aqui à participação. Bom dia a todos, parabéns, Lúcio, aí você falou do pequeno produtor com profundo conhecimento. O pequeno produtor é contribuinte que coloca o alimento na mesa do povo brasileiro. É a Cleusa Alencar aqui participando com a gente. Obrigada, Cleusa. Vamos a mais O participações. Gauchinho, por exemplo, aqui ele tem via esses WhatsApp. números Tem. do que representa a agricultura familiar aqui em Mato Grosso. Como é o nome do Gauchinho mesmo, né? Gilmar Bruneto. Gilmar Bruneto, né? E olha só, ele é da Empaer, né? Estão querendo fechar a Empaer lá em Gaúcha do Norte, tá? Só pra gente, o governo do estado está querendo fechar a Empaer. Nós estamos querendo fechar em Empaer faz tempo. Em Gaúcha do Norte. Faz tempo, né? Porque é o seguinte, os grandões estão de olho lá na Embrapa. A Empaer é para os pequenos. Isso. Então não interessa. Então não interessa a Empaer. Isso mesmo. Mas tem que passar a interessar, né, Lúcio? Essa que é a Mas expectativa agora, é essa. É. Não adianta a gente ficar apontando aqui, o início da solução de um problema é o reconhecimento dele, isso é fato. Né? A gente não pode considerar que existe um desconhecimento por parte do senador Carlos Fávaro com relação às necessidades da agricultura Não, eu não falo familiar. nem de Carlos Fávaro, eu falo do governo. Do governo, que seja. Do governo, não Por tem inteiro. prioridade, Pois é. não tem prioridade. Mas precisa ter. E nunca teve. Pois é, mas precisa ter. O próprio senador Carlos Fávaro e o governo em si precisa entender isso, né, e mudar essa realidade. A partir do ano que vem, que seja, né? Mas com bons projetos de captação de recursos que possam fazer com que melhore a vida dessas pessoas. Simples assim, né? E o que a gente espera aqui, com essas críticas, essas sugestões, é exatamente isso, né? Uma vez que ele foi legitimado com mais de 300 mil votos, aí eu estou falando especificamente do Carlos Fávaro, né? Que ele retire dele essa imagem de que ele está ali apenas para defender os grandes, os barões do agronegócio e possa ter uma atenção, sensibilidade suficiente para atender também os agricultores da agricultura familiar. Por exemplo, os grandes agricultores, né? Os barões do agro, eles tiveram competência suficiente para colocar Mato Grosso lá como líder no ranking mundial de produção de carne, de produção de soja, isso a gente não pode de produção descredenciar. Não, de jeito nenhum. de produção de milho. Tudo bem, teve a competência deles, mas eles também tiveram apoio para isso, né? Aí é o seguinte, nós conseguimos ser campeão da soja, do milho, do algodão, da carne, e o seguinte, lá no mercado do Porto, a gente não consegue produzir aqui o que as pessoas vão comprar lá. Não é isso? E se você for ver o que a gente consome literalmente, diariamente, no dia a dia, 60% do que você consome é o que é produzido por aqui ou que de certa forma vem de outros estados para cá. Você vai consumir arroz, feijão, alface, né? Tudo isso que é produzido pela agricultura familiar. Foi uma participação aqui que a gente acabou não lendo, ela foi no ar,
O nosso telespectador está falando aqui, ó, me chamo Rodolfo, na minha opinião sobre... A gente está falando de apoio, né, bem antes de entrar aí com a agricultura familiar, mas fala assim, na minha opinião sobre a Gisela, ela está desesperada atrás de carro. O nosso telespectador fala por conta da demora aí a anunciar o apoio. Não creio que seja isso. O Emanuel gente. Pinheiro disse que Porque ele disse, na conversa que teve com a Gisela não houve essa troca, né? Essa negociata de se entregar a cadeira do Emanuelzinho para a Gisela Simona. Isso foi o que disse o Emanuel Pinheiro. Porque circulou essa conversa aí nos bastidores, né? Foi. De que poderia ter um acordo para que ela... Na imprensa mesmo, saiu na imprensa mesmo. Exato, para que ela assumisse... Tanto de um lado quanto do outro. Do lado do Abílio, a cadeira do Medeiros. A vaga do Emanuelzinho, né? O deputado federal, que foi candidato lá em Várzea Grande, né? Me parece até que mostrando a experiência dele, né, para administrar Várzea Grande, mas não teve muito sucesso, né? Porque ficou o quê? Em terceiro lugar, é isso? Foi. Em terceiro lugar, não é? Agora por que aqui precisa ter experiência e lá não precisa ter experiência? Entendi. Né? Você não entendeu? Não, entendi. Mas eu quero fazer outra pergunta. Eu quero reforçar a pergunta que eu fiz ontem aqui. A pergunta continua sendo para a candidata Gisela Simona. Essa é a pergunta. Né? Depois de perguntar o que ela perguntou no debate aqui da TV Vila Real ao prefeito Emanuel Pinheiro, o que é que ela foi conversar com o prefeito Emanuel Pinheiro? Essa é a pergunta que se faz. O que é que ela tinha para conversar depois de tudo que ela disse ao prefeito Emanuel Pinheiro no debate aqui da Vila Real? Lúcio, ela fez uma pergunta extensa, pelo que relacionou denúncias e mais denúncias. Tudo bem, mas pelo que eu li, ela foi convidada, acho que ela foi convidada pelos dois para uma reunião para falar de apoio. Ela foi falar sobre políticas públicas para as mulheres. Não, foi convidada por quem? Não, pelo que eu li, alguma matéria, inclusive a Verônica está me informando que ela vai dar uma coletiva hoje, de manhã, Verônica? Ela vai se posicionar. Agora de manhã, 9 da manhã, mas que ela teria ido a um convite dos dois para uma reunião, não dos dois separadamente, né? Do Abílio e do Tudo bem que ela foi a convite do prefeito Emanuel Pinheiro. Agora, o que eu coloco é o seguinte, depois de dizer tudo o que ela disse no debate aqui da TV Vila Real, ela elencou praticamente todas as denúncias que pesam contra o prefeito Emanuel Pinheiro. Não, e carimbou. E no final ela falou assim, o senhor se considera um corrupto profissional? Esse foi o questionamento que ela fez. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, depois que você faz um juízo de valor desse sobre uma determinada pessoa, você vai lá, sentar com essa pessoa, conversar, dialogar com ela? Espera aí, isso é jogar para a plateia ou não é jogar para a plateia? É a minha dúvida. Eu não estou afirmando nada. Eu estou perguntando, dizendo o seguinte, que eu tenho muita curiosidade em saber por que é que ela foi lá. Não só você tem, mas eu também tenho. Boa parte e a torcida do Flamengo também. Ninguém se entende esse funcionamento. A torcida do Flamengo, dela. Que aliás, de cabeça inchada hoje, né? O que você tem que lembrar, né? É bem isso mesmo. Nem tem flamenguista aqui na bancada. A informação que chegou para mim foi que, inclusive, esse foi um questionamento que foi levantado, inclusive lá no Centro de Alerta, né? E é uma dúvida, claro, né? Uma vez que você chancela alguém como símbolo nacional de corrupção, coloca, por exemplo, que ele teve, você teve 4 secretários afastados, entendeu? Você aí, de certa forma, é considerado como um corrupto, e você vai conversar com ele o quê? Qual é o tema, o que é que você tem para conversar com ele? Pois é, mas me parece que ela foi conversar, entre aspas, a informação sobre políticas públicas para as mulheres, a questão da Secretaria da Mulher, aquela coisa toda. Conversou tanto de um lado quanto do outro com relação a isso. Inclusive, né, o próprio Abílio teria aí oferecido a ela a oportunidade de estar à frente da Secretaria, estar à frente trabalhando juntamente na gestão. Mas é algo extremamente desconfortável, mas a Gisela precisa se posicionar. Né? E ela vai se posicionar hoje às 9 horas. Só para complementar o meu raciocínio, eu fiz aqui a colocação em relação à candidata Gisela Simona. Agora eu vou fazer a colocação do outro lado. Por exemplo, o Haroldo lembrou aí,
ela citou que Emanuel Pinheiro era o símbolo da corrupção nacional, não é isso? É. Aí ele chama ela para conversar? Pois é. Não, é isso? Política. Política, não. Não, mas isso não é política, isso é politicagem. É politicagem. Não, o nome disso não é política, Isso não é dona Yara. política. Me desculpa que o nome disso não é política. Não é política não é, mas deveria ser uma coisa mais séria. E só não é porque os políticos fazem questão de tratar isso de uma forma diferente. É. A maioria dos políticos usa a política não para beneficiar a coletividade, usa a política em benefício próprio. Bom, tem um monte de gente aí com tornozeleira, não é? Tem um monte de gente com tornozeleira. Você quer ver uma coisa interessante e curiosa? Quem criou a política, de certa forma, a palavra política, o conceito de política, foram os gregos, lá na civilização grega. Política e ética eram a mesma coisa, Lúcio. Não se fazia separação entre política e ética, né? Tanto é que todos eles defendiam esse princípio como um princípio mor para um gestor público. Mas isso foi... Essa separação aconteceu... Indo ao longo do tempo, Não. Eu quero conceituar para você, até para o nosso telespectador entender esse processo, tá? Quando é que houve a fissão, houve a separação da política da ética? Com Maquiavel. Olha que interessante isso. Maquiavel separa, entendeu? Para fazer com que os governantes pudessem ficar no poder. Como é que você se mantém no poder? Que é o livro O Príncipe dele. Ele ensina então os governantes a se manter no poder. Por que ele ensina? Sabe por quê? Porque ele tinha sido exonerado. Ele falou, olha, você não me exonera, que eu vou te ensinar. Falou para o rei. Não me exonera, que quero me manter no poder e vou fazer com que você se mantenha no poder durante 30 anos. Olha que interessante. Hoje, esse livro de cabeceira que elimina a ética da política, porque ele dizia, se você quer entrar na política, tire a ética, não seja ético. Se você for ético, você não vai durar muito na política. Isso é Maquiavel. Isso é puro Maquiavel. Tá entendendo? Mas... Você entender por que foi deturpado isso. Esse resgate é importante. Quando você reage e fala assim, isso é política, isso não é política. Política boa, verdadeira, trata a ética como o princípio basilar. A política boa e verdadeira que você falou, tá entendendo? Que surgiu junto com a ética, mas que foi separada. Perdendo o conceito e foi separada ao longo do tempo. Claro. Então, por isso que cabe exatamente, sim, precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar os valores Você acabou de dizer éticos. que cabe sim o que eu acabei de falar, porque isso se separou há muito tempo atrás. Mas a gente precisa resgatar, entendeu? Os valores. Entendeu? Precisamos, Haroldo, só que a gente tem que caminhar para isso. Os políticos têm que caminhar para isso. Claro. E o eleitor também. Sim, mas o eleitor, tudo bem, temos diversos problemas, temos eleitor que se vende, temos eleitor que não exerce o papel de cidadão, que é descontente, mas também tem muito eleitor, eu vejo essa mudança dos últimos anos para cá, o eleitor que acompanha, o eleitor que não pensa só nele, nos interesses próprios, mas no interesse do coletivo, isso tem mudado. Tem mudado. Bom, tem muita gente aqui participando, eu não estou conseguindo nem triar aqui as mensagens. Olha, o pessoal está falando aqui, olha, vocês devem rever sobre essa assistência ao pequeno agricultor. Falo como pequeno e tive assistência boa do governo. Que bom que você teve, meu amigo, mas a grande maioria não tem, tá bom? Porque esbarra em vários problemas, um deles é a titulação da terra, como a gente acabou de falar aqui. Tem mais gente participando. Bom dia, Nayara. Lúcio, hoje você está fenomenal, falou tudo até agora, é verdade, o governo não se interessa pelos pequenos justamente porque não financiam campanhas políticas, disse aqui o nosso telespectador. Pode falar. Você quer ver uma coisa interessante, Nayara? Muito presente, falar, porque estava lá no século XIV, século XV, pensamento de Maquiavel. Ele está muito presente. Porque a máxima de Maquiavel é o seguinte, os fins justificam os meios. Quantas pessoas você não vê na rua dizendo o seguinte, o Emanuel fez um monte de coisa, entendeu? Sabe, não importa se ele botou dinheiro no paletó, entendeu? Ele fez um monte de coisa. Então quer dizer que os fins justificam os meios? Mas você está entendendo? Os fins, a profundidade desse raciocínio? Separar. Os fins justificam os meios na cabeça do político. Na cabeça do político que superfatura a obra, isso. Não é isso? Exatamente. Os fins justificam os meios na cabeça do político que usa o caixa 2, não é isso? Exatamente. E olha aí a profundidade ele superfatura a obra para pegar o que Silval Barbosa definiu como retorno, não é isso? Ou seja,
nojenta propina, não é Exatamente. isso? É, Ou mas seja, aí os fins justificam os meios para eles e dessa forma. E aí é o Dessa seguinte, forma. aí você fala, olha, tem que resgatar a ética. Desse jeito? Mas é desse jeito? Pois é, você vê a força exatamente desse pensamento maquiavélico que é presente na política brasileira. Ele é presente, Lúcio. O sujeito vai fazer uma ponte, o sujeito é prefeito. Ele sabe que lá no Acorizal precisa de uma ponte. Essa ponte, para fazer essa ponte, custa 2 milhões. Ele superfatura em 10 milhões. Mas a população fica satisfeita. Está entendendo? Porque a ponte está lá e não deve ser assim. Está entendendo? Por quê? Porque os fins justificam os meios. Não importa quanto custa a ponte, o importante é que ela está lá. Não é assim. Existe uma questão ética por É trás o que eu disso. acabei de falar do interesse tá entendendo? individual ao invés do interesse Sabe? coletivo. Não pode ser assim. Vamos pegar aqui, só para servir como exemplo, para ilustrar essa conversa nossa aqui. Nós temos 8 deputados federais, 3 senadores, não é isso? É. Nós temos 11 representantes lá no Congresso Nacional. Tem algum que representa diretamente os trabalhadores ou a grande maioria representa a elite? A grande maioria representa a elite. A grande maioria representa a elite. É. Para quem é que eles vão trabalhar? Para quem é que eles vão bater continência? Para o cara que bancou a campanha deles. Não é isso? Sem dúvida. O cara que colocou dinheiro lá dentro, né? Para ele se eleger. Porque é o seguinte, porque ele já pensa na próxima eleição, porque ele quer se eternizar na política. Isso. Como Maquiavel Se ensinou, manter no olha, poder. você consegue ficar Isso. aí 30 anos. É só você fazer a coisa do jeito certo. Certo para eles. É uma fórmula. Errado para nós. Exatamente, é uma fórmula. E a população, né, o povo fica como idiota nisso, fica apenas para legitimar um sistema, tá entendendo? Que ele é completamente perverso. Tem uma Perverso, expressão manipulador. também. O povo tá é a massa de manobra. É a massa de manobra. É o famoso poder panótico de Foucault. Foucault vai dizer exatamente isso. Pobres controlando pobres. Polícia pobre, mal remunerada, controlando pobres. Está entendendo? Né? Está entendendo o raciocínio? Quer dizer, a elite privilegiada fica lá em cima, numa boa, observando de cima, pobres controlando pobres. Está entendendo? E isso vai ser sempre assim, se nós não mudarmos de forma estrutural. Olha como a política precisa de uma reversão por completa de valores. Acho que tem até uns 5 a 6 telespectadores falando que a Gisela deveria ficar neutra aqui, ó. Santos, vou colocar do Santos que ilustra. Bom dia, bancada. Gisela, depois de toda essa polêmica, deveria ficar neutra, vai fazer bem a ela. Tem muita gente falando disso, tá? E deixa eu trazer aqui mais uma explicação, que a gente teve ali um pequeno agricultor que tem o apoio do governo. Mas olha esse aqui, o Márcio. Estou num assentamento há 6 anos, até agora ninguém conseguiu produzir porque não tem água. Lá na gleba Monjolo, né, em Chapada dos Guimarães. Mas, Nayara, ela pode desvelar essa neutralidade, e eu vou voltar naquilo que o Lúcio falou. Ela pode até desvelar para a imprensa essa neutralidade, mas por trás dos bastidores ela vai estar trabalhando para alguém. Não é possível um negócio desse. Concorda, Lúcio, ou não? O assunto rendeu aqui, a gente não conseguiu nem chamar a matéria nesse primeiro bloco, mas vamos para o intervalo, na volta tem mais a notícia de frente. Continua participando que a gente vai voltar também com os nossos comentaristas, telespectadores. Esquelos, notícia de frente, a gente já volta. Eu achei que era desfrente. Desfrente.